Versículo 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Agora pule aí, por favor, para o Salmo de número 119, versículos de número 36, e versículo também, em seguida, versículo 37. Salmo 119, versículo de número 36, diz assim: inclino o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Repito, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade. Algumas traduções usam a palavra vaidade, coisas como inúteis, vãs, tolas. Então, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Amém e amém. Irmãos, vou falar com um pouco de calma, não estou muito legal da voz. Um pastor assembleiano, psicólogo, ele disse assim para mim, eu nunca esqueci. Ele falou assim: irmão Bruno, o salmista, principalmente o salmista Davi, ele falava algumas coisas e eu tenho certeza que ele não sabia a dimensão da profundidade daquilo que ele estava falando. Mas, na verdade, o salmista, e principalmente Davi, ele estava dando uma aula sobre a mente, o coração, alma, corpo, espírito, espiritualidade, o homem caído. Às vezes, para as pessoas tentarem entender a mente humana, eles vão para os Salmos, porque Davi, nas profundezas da amargura que às vezes ele se enfrentava, ele buscava algo tão profundo no coração de Deus, que ele falava coisas que talvez ele mesmo não tinha dimensão daquilo que ele estava falando, de tão profundo que era aquilo que ele estava falando. Nós não fomos criados para enfrentar tudo aquilo que enfrentamos. O seu corpo, as suas emoções, a sua mente não foi criada para enfrentar alguém tão duro, tão sagaz, tão mau como o diabo. Você sabia que você não tem capacidade alguma para enfrentar alguém com a inteligência do inimigo das nossas vidas? Eu posso dizer também que o seu corpo, a sua mente, não foi feita para enfrentar, não aguenta enfrentar, nem mesmo as doenças que muitas vezes o nosso corpo está sujeito e enfrenta. O nosso corpo não aguenta cânceres, não aguenta diabetes. Uma diabetezinha te derruba, não é? Dá sono em você, não sai do banheiro. Porque o corpo não foi feito para viver sobre esses combates que veio por causa do pecado. Quando Eva teve aquele encontro com a serpente e teve aquele diálogo com a serpente tentou destruir duas bases extremamente importantes na vida de todo ser humano. Primeira base é a fé do homem em Deus. A serpente veio exatamente naquilo, tentar desestabilizar ou tirar a fé que existe no coração do homem acerca de Deus. E segunda base que a serpente tentou tirar é o amor que o homem tem pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus. Então a serpente, ela veio exatamente para isso. Ela vem torcendo as palavras de Deus, ela vem torcendo aquilo que Deus havia dito,
ela vem tentando derribar essas duas bases extremamente importantes, que é a fé em Deus e que é o amor a Deus. O diabo, ele é tão astuto, mas tão astuto, escute bem, que no livro do Gênesis ele tentou torcer a mente do homem acerca de Deus. Ou seja, ele vendo Adão e Eva, ele como que dizendo, eu vou torcer a mente daquela mulher. Eu vou torcer a mente daquele homem acerca das coisas celestiais, acerca de Deus, acerca de uma vida espiritual. Eu vou embutir dentro daquele coração ali o pecado, a maldade, as mazelas. E eu vou torcer de dentro da mente daquele homem, daquela mulher, as coisas de Deus. E no livro de Jó, ele é tão astuto, mas tão astuto, que no livro de Jó ele tenta fazer ao contrário. Ele não tenta torcer a mente do homem acerca de Deus, ele tenta torcer a mente de Deus sobre o homem. Ele chega em Deus como se ele fosse mais inteligente do que Deus, com mais sabedoria do que Deus, e ele tenta torcer a mente de Deus sobre aquilo que Deus tem para o homem, pensa sobre o homem, acha sobre o homem e porque criou o homem. Então Satanás, ele invadiu o coração de Eva, ele invadiu o coração de Adão, ele invadiu o coração das gerações pós-Adão, ele invadiu as gerações, o nosso coração nesta geração, ele invadiu o coração de todo ser que já viveu debaixo do sol, torcendo acerca de quem Deus é, do seu propósito, da sua grandeza. Todavia, ele não conseguiu mexer na mente de Deus. Eu não sei se ele sabia, mas eu acho que ele sabia que Deus é imutável. Então ele talvez estava tentando mexer na mente de Deus num tom irônico, para ver se só de ironia, ou só sendo sarcástico. Mas você sabe, ele não conseguiu alterar aquilo que Deus pensa. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. Deus, ele não muda. Volto a repetir. Deus, ele não muda conversando com o diabo, ele não muda conversando comigo, ele não muda conversando com fulano. Daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, Deus continuará sendo o mesmo Deus, porque Deus, ele é imutável. Satanás até tentou mexer na mente de Deus falando sobre Jó. Se você percebeu os trocadilhos de suas palavras, sobre o porquê Jó servia a Deus. Jó só te serve por causa disso, querendo dar um nó na mente de Deus. Então escuta, nós não estamos lidando com um ser qualquer. Nós não estamos lidando com alguém que é um amiguinho da escola que parece ser mais inteligente do que nós. Nós não estamos lidando com um intelectual das redes sociais. Nós não estamos lidando com um psicólogo, um psiquiatra, ou com um pastor, ou com um político. Nós estamos lidando diariamente com um ser que é inteligentíssimo. E por base, só por pano de fundo, ele deve ter aí no mínimo, por baixo aí, 8.000 anos de experiência. 8.000 anos de guerra, 8.000 anos armados, mas pode ser muito mais do que isso. Pode ser 10.000, 15.000, 1 milhão de anos, eu não sei. Eu só sei que ele é extremamente capaz de destruir a vida do ser humano. Então, guarde sempre isso na sua mente. Então, repito, Satanás, ele queria alterar o pensamento que Deus tem sobre o homem, do que Deus pensa sobre o homem, mas ele não conseguiu. Jesus, ele conversando com Pedro, você sabe a história. Jesus, ele está com um bate-papo com Pedro. E ali estava aquela conversa, Jesus conversando sobre a sua morte, que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Pedro, não entendendo o mundo espiritual, as coisas espirituais, Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, para com isso não vai acontecer. Diz o texto assim, Mateus 16, 22 e 23. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Pedro repreendendo Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus então virou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás.
você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Parafraseando numa outra linguagem mais simplória para nós entendermos, Jesus estava mais ou menos dizendo assim: Pedro, a sua fala vem da sua carne, a sua fala vem da carne que foi corrompida por Satanás. Ou seja, aquilo que você está falando não tem nada de espiritual, não tem nada de zelo. Você está tentando tirar o cálice que foi determinado para mim tomar, beber, passar, proceder na cruz do Calvário. Então, olha, você está falando, a sua fala é de alguém que foi corrompido pelo mal, pelo pecado, pelas mazelas. Então, posso aplicar, possa ser que aquilo que você vem pensando na última semana não passa de vozes que é de Satanás, que já invadiu o seu coração e fica tentando mover os seus passos. Então possa ser que aquilo que você até fala com alguém, fala com um amigo, com uma amiga, não passa de palavras que veio diretamente do coração de Satanás, que entrou dentro de você, fez morada no seu coração e agora você solta para fora. E aí Deus está dizendo para você: olha, a sua fala é a fala de um ser que foi corrompido, corroído pelas mazelas do pecado, da serpente, da velha serpente. Mas escuta, nós somos frágeis e fracos. Eu comecei aqui a fala dizendo que nós não conseguimos enfrentar um câncer, uma diabetes. Mas vamos ser mais simplório? Na verdade, nós não conseguimos suportar uma dor de cabeça. Nós não conseguimos suportar um resfriadinho. Nós não conseguimos suportar a dor no dedinho do pé. Nós não conseguimos suportar a dor em uma unha. Nós somos frágeis em todos os sentidos. Nós somos frágeis fisicamente, nós somos frágeis emocionalmente, e muitos são frágeis também espiritualmente, por que não dizer que todos às vezes são fracos espiritualmente? Por quê? Enroscamos facilmente em qualquer coisa. Tem 100 pessoas na igreja, 99 pessoas dizem assim: eu gosto de você, irmão. Você é gente boa. Você é crente. Eu me inspiro em você. Aí você fica alegre porque 99 pessoas estão do seu lado. Mas vem um atribulado, um desviado. E esse único desviado diz assim: olha, eu não gosto de você, não vou com a tua cara. Aí você já fica 230 anos de vida, de existência, triste com aquele única pessoa que foi contra você. Por quê? Porque você é frágil emocionalmente. Porque você é frágil, às vezes até mesmo espiritual. Tem gente que passa pela prova, começa a desviar. Por quê? Começa a reclamar de Deus. Frágil espiritualmente. Tem gente que passa pela bonança e começa a desviar. Por quê? Não sabe lidar com o dinheiro. Tem gente que ele sobe literalmente em um papel e parece que ele subiu na plataforma mais alta das Olimpíadas. E ele está recebendo uma coroa. Mas ele está em cima de um papelzinho, porque somos frágeis. Mas muitos homens da Bíblia enfrentaram os mesmos dilemas que você enfrenta. Quer um exemplo? Abraão teve o coração invadido e ele mentiu. Sim, o pai da fé mentiu. Jacó teve o coração invadido e ele enganou. Você já ouviu a história de Judá? Quem aqui já ouviu? O leão da tribo de Judá. Quem aqui já ouviu isso? Mas você já ouviu a história de Judá? A história de Judá é uma história triste, pois o inimigo invadiu o coração de Judá. E quando o inimigo invadiu o coração de Judá, ele chega numa moça e fala assim: olha, vou pagar para dormir com você, vou pagar pela prostituta por uma noite de serviço. E ele vai, deita com ela, engravida ela, mas ele não sabia que era a sua própria nora. Aí alguém diz assim: Judá, a sua nora ficou grávida por aí prostituindo. Aí Judá, ele diz assim: olha, sabe de uma coisa? Aquela mulher merece a morte. Mas era ele que tinha pecado. Era ele que tinha engravidado ela. E quando ele descobre, ele cai em si. O que é isso? É as mazelas do homem. O homem é capaz de entrar num poço, mas tão fedorento, cheio de lama, e nadar, e querer ir mais fundo ainda. É as mazelas que o diabo colocou dentro do coração do homem. Satanás alterou o coração humano, injetou cobiça,
injetou cobiça, e sabendo ele ou não, talvez ele esperava uma outra coisa, mudar a mente de Deus. Mas sabe por que você tem que dar glória a Deus agora no que eu vou falar? Porque ele pode ter mudado a mente de Adão e Eva, Abraão, Jacó, mas ele não mudou a mente daquele que veio trazer o resgate para você e para a minha vida. Vale glória a Deus ou não vale? Se ele mexe apenas na minha mente e na de Deus, e mexe na de Deus também, aí complicou tudo. Quem é que vai nos salvar? Mas Deus, ele é imutável, por isso que eu gosto de servir esse Deus, porque ele não muda. O diabo pode tentar mexer, mas não chega nele, porque ele é imutável. Salmo 89, versículo de número 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia. Justiça e juízo são a base do teu trono. Mas aí tem um outro ponto melhor ainda, que os amantes da teologia do juízo e da justiça não vão gostar. Qual é a outra base de Cristo? A outra base do trono? Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então escuta, tem justiça, tem juízo, mas tem misericórdia. Escute, Deus, ele é soberano, e por ele ser soberano, nunca ele vai ser um ser injusto, ou um ser insensato. Deus, ele não existe injustiça em Deus. Ele não vai ser nunca, nem hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, um Deus insensato. Oh, aleluia! Ele é santo demais para ser injusto, e sábio demais para deixar-se ser enganado pelas falas de um ser como o Satanás, o diabo, como é que queira. Ou seja, o salmista ele ainda diz assim, olha, misericórdia adiante do seu rosto. Ou seja, a misericórdia adiante o rosto de Deus. Ou seja, ele envia a misericórdia antes do juízo. Ele envia a misericórdia antes do juízo. Deus não vai te matar na primeira vez, ele manda misericórdia para dizer para você, Abraão, você mentiu, mas eu quero você, eu quero te usar. Jacó, você enganou, mas Jacó, eu quero ter um encontro com você. Eu quero mudar o teu nome. Eu quero mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Lembra de Judá? O que Judá fez? Ele engravidou a própria nora. Qual é o filho que nasceu? Pérez. Quem é Pérez? Da linhagem genealógica que vem Jesus Cristo de Nazaré. O que é isso? É Deus do trono gritando, misericórdia. Eu sou um Deus de misericórdia. Aleluia, eu sinto a presença do Eterno. É Ele dizendo, eu sou um Deus de misericórdia. Você se lembra de Raabe? Raabe era a meretriz, a prostituta, mas a fé de Raabe em proteger os espias mudou o percurso de sua história. E Raabe teve toda a sua família salva por causa de sua atitude de fé. O que é isso? É a misericórdia dele, que bateu na porta de Raabe e disse assim, Raabe, eu estou entrando, posso entrar, Raabe? Posso entrar, Raabe? Sabe o que é isso? É Davi. Irmão, Davi, se Davi fosse membro dessa igreja, ele já estava excluído por 6 anos e meio. Davi era grotesco, era mau, homem de sangue. Sabe o que Davi fez? Um dia ele olha pela janela ou pelo balcony, e quando ele olha, ele avista uma mulher, ele deita com ela, chama um homem, e o homem não quer ficar. Ele fala assim para o homem, leva essa carta aqui para o seu general. Aí, lá vai o marido de Betseba, ele nem para olhar no que estava escrito na carta, e como um cordeiro, um homem simples, querendo guerra, querendo ajudar o seu império, querendo ajudar o rei, ele está indo para o matadouro. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, estava enviando a carta dizendo, mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Sansão, no auge das mazelas do seu coração,
no auge do gemido de sua alma, ele clama a Deus em Juízes 16, 28, ele diz assim: Senhor Deus, peço-te que lembras-te de mim. Sansão nunca tinha orado até então. Sansão vivia uma vida, daqui a pouco eu vou falar sobre ele de novo, a vida nas mazelas, na concupiscência da carne e dos olhos. Mas aí ele precisa da misericórdia, aí ele fala assim: Senhor, olha como eu estou, sem olhos, sem forças, sem vigor, estou fraco. Já era o meu chamado, já era a minha história, mas lembra-te de mim uma última vez. Lembra-te de mim uma última vez, ó Deus, para que eu vingue os inimigos de Israel. Eu vou abrir um leque aqui para dizer para alguém nesta noite: Deus não desistiu de você, e a misericórdia dele veio atrás de você nesta noite, para te pegar, te levantar e dizer: não é o fim, é apenas o começo. Aleluia. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nova são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Porque Satanás não consegue mexer nele. Aleluia. Êxodo 34, 6 e 7. Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidades, perdoando transgressões e pecados. Salmo 145, o Senhor é clemente e cheio de compaixão, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando nós, mortos em delitos e pecados, nos fez vivos juntamente com Cristo. Você fedia feio, mas ele olhou para você e disse: eu vou dar um jeito nele. O diabo veio, alterou a maneira de você pensar, mas ele veio assim: eu vou dar um jeito naquele coração ali. Eu vou dar um jeito naquele coração ali. Eu vou dar um jeito naquele coração. Agora a pergunta é: por que tantos homens de Deus passaram por tantos momentos de fraqueza? Sabe por quê? Escuta. Tudo em você. Tudo em você está conectado ao pecado ou à santidade. Tudo. Sabe os seus 5 sentidos? Vamos lá? Primeiro, visão, audição, olfato, tato e paladar. Também está conectado à santidade ou ao pecado. Estamos lidando com uma alma que está aqui dentro, que se expressa pelo corpo. Estamos lidando com uma alma aqui dentro, um coração aqui dentro, que se expressa pelo corpo. Se expressa por aqui, se expressa por aqui, se expressa até no cheirar, se expressa até mesmo no sentir. Eu estou sentindo que Deus vai derrotar aquela irmã. Está sentindo errado, é do diabo. É do Satanás, irmão. O pregador vai lá, prega duro, aí você fala: falou com ela, tá vendo? Glória a Jeová. O seu agora não passou do teto, porque Deus não recebeu. É as suas ações, os seus sentidos, indo contra os princípios de Deus. Por quê? Por quê? Porque o eixo está errado. O que é o eixo? O eixo é o que gruda tá ali, o pastor Nivaldo sabe mais do que eu. Para mim não falar bobeira, o eixo está ali e está roda. E se há problema no eixo, há perigo. O que é o eixo do nosso corpo? Sabe o que é? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Está lá o eixo. O que é o eixo? O eixo é o coração. E aí tem o tato, olfato, visão. E aí guarda o seu coração. Porque se você conseguir guardar o seu coração, vai passar coisas nos seus olhos, mas não vai descer. Porque... Alguém entendeu? Aleluia! Aleluia! Os seus olhos é uma câmera do cérebro. Os seus olhos é a câmera do cérebro. E o cérebro é movido pela cobiça do coração. Aqui está a câmera. Aqui está o eixo. E aqui está o que determina e vai. Lembra de Sansão? Eu já disse isso aqui inúmeras vezes, mas as primeiras palavras de Sansão na Bíblia não foi Deus, eu te amo, Deus, eu quero te servir. As primeiras palavras de Sansão na Bíblia não foi o hino que o Jovens cantou, que foi esplêndido, de lindo, e eu chorei. As primeiras palavras de Sansão foi: eu vi uma mulher filisteia e eu quero ela para mim. Você pode ir lá pegar ela para mim, casar com ela? Aí estão as primeiras palavras do homem chamado Sansão. Escute, os olhos podem jogar coisas na sua mente, podem jogar coisas na sua mente e ir ao fundo do seu coração e dominar o seu coração. E aí você toma atitude por causa da cobiça que Tiago já escreveu. Eu já preguei sobre isso. Sansão conseguia ver mulheres em Israel? Sim. Sansão enxergava parentes próximas? Sim. Mas os seus olhos olhou para uma mulher filisteia e a semente, que linda, que encantadora. Eu quero ela. Eu quero lua de mel. É para já, eu quero casar com ela. E a semente entrou. E ele só conseguia ver a filisteia. O salmista, ele diz assim: inclina o meu coração aos teus mandamentos e não a cobiça. Tem um palco de guerra dentro do seu coração. Há uma guerra entre a carne e o espírito dentro do teu coração. Há uma guerra aqui dentro do seu coração. E aí mais o salmista, ele está dizendo: Senhor, eu estou entendendo que tem uma guerra aqui dentro, Deus. Eu estou entendendo que até o meu cheiro é aquele cheiro de raiva. Senti o cheiro dela chegando. Não suporto. Os meus olhos é de raiva. Eu não suporto ouvir a voz dela. Deus, está tudo raivoso dentro de mim. Aí o salmista, sabendo da profundidade de tudo isso, ele fala, ou não sabendo, não sei, ele fala assim: Senhor, tem uma guerra, a cobiça para um lado, mas faça um favor, inclina o meu coração aos teus testemunhos. Ei, aleluia! O salmista está dizendo: Senhor, conserta o eixo, porque se consertar o eixo, as outras coisas vão ser acrescentadas. Conserte o centro do meu coração, porque se consertar o eixo, a roda vai girar corretamente, o carro vai girar corretamente, eu vou chegar no destino certo. Mas Deus, o problema está no eixo, o problema está no eixo, o problema está no meu coração, Deus. William Cowper, ele disse assim: aquele que usa negligentemente o olho externo do seu corpo deve ser punido com a cegueira do olho interno da sua mente. Aquele que usa com negligência isso daqui, ele acaba ficando cego aqui dentro. Aí quem que ele vê? Ele vê uma rainha Esther, mas é Dalila. Quem que ele vê? Ele vê uma Raíster, mas é Betseba. Quem que ele vê? Ele vê uma mulher para ele casar, os seus filhos ser criados por ela. Mas quem ela é? A sua nora. Por quê? Ele ficou cego aqui dentro. Os olhos jogou, mas ele ficou cego aqui dentro. Então, pastor, como mudar a minha maneira de olhar? Sabe como mudar a sua maneira de olhar, de cheirar, de sentir, de ouvir, de falar? Sabe como? Consertando o eixo.
é focando no centro, aleluia, é focando no seu coração. Aí alguém pode perguntar, pois o salmista diz assim: Senhor, desvia, olha o versículo de número 36, 37, inclina o meu coração, o eixo, desvia, os 37, os meus olhos, para que não vejam a vaidade, para que não sinta vontade das coisas inúteis. Meu Deus, me ajuda, Deus. Você vai entender agora. Mas desvia os meus olhos dessas coisas inúteis da vida. Aleluia. O salmista está dizendo: Deus, é impossível eu sozinho cuidar dos meus olhos. Me ajuda. Desvia os meus olhos. Me ajuda. Então eu já vou lhe dizer: você não consegue vencer o diabo sozinho, mas existe um Deus que inclina o seu coração para a sua lei, para os seus testemunhos. E em vez de você ficar com raiva, brigando, xingando, você descansa no eterno, porque Deus mudou o seu coração. Aleluia! Deus, é impossível eu cuidar dos meus olhos sozinhos. Como farei? Neste mundo de provocações, para todo tipo de mal, para todo tipo de mazela. Posso? Vou falar no âmbito sexual, porque a maioria das pessoas só pensam nisso no âmbito sexual, mas vale para tudo, tá? Para língua, cheiro, raiva, ódio, rancor, vale para tudo. Mas vamos para o ponto sexual? Aí lá vai a sedutora. Aí o camarada: Deus, não tem como eu não olhar para ela. Olha que beleza, Deus. Olha que beleza, Deus. Olha as provocações do mal. E tem um outro problema. Antes de você se dar conta, você é contraído pelos olhos. Penetra no mais profundo do seu coração e lança sementes de perdição. Então nós temos alguns problemas aqui extremamente sérios. Primeiro, qual é o primeiro? O primeiro problema sério que a gente tem é que é impossível cuidar dos meus próprios olhos. O segundo problema sério que nós temos é que existem provocações de todos os sentidos. Quanto mais raiva você tem de uma pessoa, mais a pessoa vai te irritar sem você querer. A pessoa fala assim: bom dia, paz do Senhor. Aquele paz do Senhor te irrita, aquele bom dia te irrita mais ainda. Uma curtida que dá, não curtiu, aí fica mais irritada ainda. São as provocações do inimigo que vai jogando dentro da sua mente, dentro do seu coração, e vai indo. Aí você não consegue esquecer o erro do seu irmão de 1986. Irmão, foi nos anos 80, foi nos anos 90, fazem 15 anos, fazem 10 anos, fazem 5 meses. Esqueça. Mas aí as provocações ficam vindo. E aí um terceiro problema: antes de você dar conta, parece que já invadiu a tua mente. Você só pensa nisso. Já invadiu o seu coração, aí você só pensa nisso, e aí lança sementes de perdição. A pergunta é: como eu vou fazer para não deixar os meus olhos focarem em vaidade, em coisas inúteis? É guardando o teu coração em Deus. Você pode talvez controlar o que você olha, o que gira na tua mente e até no teu coração. Pastor, pode? Eu posso controlar o que passa na minha mente, no meu coração e nos meus olhos? Pode. Se a tua vida é dando lugar para o Espírito. Cresce o que você alimenta. Se você alimentar a carne vai crescer. Se você alimentar o Espírito vai crescer. Se você alimentar a carne, quanto mais coisas da carne você vai ver, vai aqui, vai brilhar os seus olhos, vai encher na tua mente. Você acorda pensando, almoça pensando, janta pensando, dorme pensando, e no outro dia você pensa de novo naquele bendito problema, e aí você é dominado, aí entra no seu coração de tal maneira que faz morada é a guerra que existe dentro de você. Mas existe uma solução. Por quê? Deus deu o pontapé inicial para te ajudar. Pastor, qual é o pontapé inicial que Deus deu? Porque, irmão, não estou pregando para vocês, é para todos nós.
Qual é o pontapé inicial que Deus nos deu para nos ajudar? Sabe qual é? Eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai te ajudar em tudo. Aleluia! Nós vamos batizar, e eu estava até conversando com o irmão agora à tarde que vai batizar. Eu disse assim para o irmão: sabe qual é o problema? Tem gente que quer batizar, mas ele fica 10 anos na igreja esperando ser perfeito para batizar. Aí ele nunca alcança a perfeição e nunca batiza, e às vezes até piora. Qual é o problema? Não é você ser perfeito para batizar. Batismo não é para perfeito, é para quem crê em Jesus e quer Jesus. E aí o Espírito Santo vai te pegando, vai te macetando, vai te orientando. Ele te pega quarta, ele pega você sábado, ele pega você domingo. O Espírito Santo deu o pontapé inicial para te ajudar, irmão. Dê glória a Deus, dê aleluia. Meu Deus, você consegue mudar a rota dos teus olhos, do coração? Sim. Quando você está no Espírito, vivendo no Espírito, irmão, o Espírito não vai ser derrotado. Ele vai te ajudar a perdoar. Ele vai te ajudar a vencer as tentações sexuais. Ele vai te ajudar a vencer as tentações financeiras. Ele vai te ajudar a vencer todos os tipos de tentação. O que é que eu tenho que fazer? Pai, inclina o meu coração aos teus preceitos, Deus. Vamos encerrar, vamos lá. Por isso eu digo que o objetivo do inimigo é o eixo. Não me lembro agora se é o profeta Oséias ou um dos profetas menores, aonde Deus disse assim: eu não quero metade do seu coração, eu quero o coração por inteiro. Porque é o eixo. Se o diabo tem o seu coração, nenhum culto vai resolver o problema. Nenhuma pregação vai resolver o problema. O seu coração é um palco de guerra entre o bem e o mal, e o diabo veio para alterar o centro da sua vida, mas ele não conseguiu alterar o centro da solução do problema, que é Jesus Cristo, que veio no problema, no eixo. Sabe o que é o coração? Me escuta, por favor, já vou encerrar. O coração ama, o coração odeia, o coração tem memórias, o coração pensa. O coração é o útero das palavras, são onde elas são geradas. O coração tem virtude, o coração tem vícios, o coração se alegra pelas vitórias, o coração tem medo, o coração tem angústia. No coração pode existir escuridão, dureza, é um laboratório de vida ou morte, é o centro da consciência, tem inspiração de Deus, mas tem também inspiração de Satanás. Tem a presença de Cristo, reina paz, reina amor, tem luz, tem comunhão, mas corre o perigo de também ter o individualismo, a personalista, o egoísmo. Aí Deus, entendendo que o inimigo quer pegar o coração do homem, deturpar, alterar, ele veio como que dizendo: eu vim para mexer lá. Qual é o mandamento? Ame-a acima de todas as... Ele estava olhando para o teu coração para alterar todo o percurso da sua vida. 1 Timóteo 1,5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O diabo tenta, mas eu tenho uma notícia para ele hoje. O Espírito Santo habita dentro de nós e tem amor dentro de você. Tem amor dentro de você, aleluia. Ele está lá, ódio. Aí o Espírito Santo, está tudo dominado. Vai ter amor aqui dentro. Aí lá vem o diabo. Ódio. Aí chega Jesus, Provérbios 3:29. Não maquines o mal contra o teu próximo. É a rasteira que Jeová te dá. É o alerta que Ele te dá. É a lança que Ele te dá. É o Espírito Santo que está desviando o nosso coração do ódio. É o Espírito Santo que Ele está inclinando o seu coração para os seus testemunhos, para os seus mandamentos. É o Espírito Santo que desvia o seu coração das contendas e das brigas. Quem aqui já enfrentou isso, diga amém. Você está com um espírito de contenda, aí o Espírito Santo... Aí o Espírito Santo desvia o seu coração da contenda. E aí começa a reinar a paz dentro do teu coração. Sabe o que tem o coração?
tem memória. E aqui é um problema, porque o coração tem memória. A mente não é espiritual, segundo as palavras de Oswald Chambers, ele fala assim: a mente não é espiritual. O cérebro tira de dentro do coração as coisas que estão lá, mas o Espírito Santo desvia o nosso coração das memórias equivocadas do passado. Quer ver uma? Tem gente que não se perdoa. Eu não estou falando de perdoar o pai, a mãe, a tia, a avó. Não, a pessoa não se perdoa. E Deus já falou: eu já te perdoei. Mas a memória fica lá. Você quer ver como que o inimigo trabalha na memória? Quantas vitórias você teve até hoje? Nós estamos entrando em julho, nós estamos já no meio do ano. Quantas vitórias você já teve em 2023? Mas o diabo só fica trazendo memórias equivocadas do seu fracasso e já é o meio do ano. Porque é o que ele faz. Mas o Espírito Santo também trabalha. Aí ele vem trazendo memórias. Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo disse, sabe o que ele disse? Esqueço-me das coisas que estão atrás e eu avanço para as que estão adiante de mim. A memória é tão importante que Jesus disse: quando vocês se reunirem para comer, partir o pão, lembra que é por causa do meu sacrifício na cruz do Calvário. O diabo quer trazer as suas memórias, mas o Espírito Santo já chegou dentro dessa igreja primeiro. E a memória é Deus. Vamos finalizar? Lembra de Davi? O que Davi fez? Mandou a carta para o homem morrer. Morreu. Pequei. Deus, cria em mim um coração puro. Eu vou dar um pause aqui. Quando a Bíblia usa a palavra criar, sabe o que significa? Eu estou chamando o Criador. Eu não quero consertar este coração. Esse eixo aqui está com tanto problema. Mas o Criador é capaz de fazer algo novo aqui dentro. Alabarariou, queremano. Oh, aleluia! Cria em mim um coração puro. O Criador é chamado. Sabe qual é o seu problema? Você está tentando consertar, mas chama o Criador que Ele te dá novo. Ele vai colocar um coração novo dentro de você hoje. Ele vai consertar o eixo do seu coração. Davi está pedindo: eu quero algo novo, eu quero algo novo. Eu já preguei isso, mas as house cleaner, por favor, olha aqui para mim. Davi, ele fala assim: me limpa, me lava. House cleaner, vamos lá, nós não está aqui, né? Eu limpei o púlpito? Sim ou não? Responda-me. Eu limpei o púlpito? Não limpei? Deixa eu fazer uma segunda pergunta para vocês. Eu limpei o púlpito? Limpei. Se eu fizer assim, em todo cantinho, limpei o púlpito? Limpei? Davi fala assim: não quero isso não. A palavra aqui no original é: eu não quero que o senhor passe um pano por cima, nem esfrega. Eu quero que o senhor vá lá dentro. Eu quero que o senhor vá lá dentro. Conserta lá dentro. Sabe o que ele está dizendo? Joga isso fora, me dá um novo. Me dá um novo. Me dá um novo, me dá um novo, me dá um novo. Sabe o que às vezes você quer? Você quer remendar uma roupa velha com um pedaço de pano novo. Mas a Bíblia diz que esse pano velho não dá certo, porque não tem a mesma resistência, a mesma força. Mas quando é novo, aí é diferente. Aleluia! Me dá um coração novo. Me dá um coração novo. Tinha um povo no passado, eu já disse isso aqui algumas vezes, que eles prendiam o corpo
do ladrão vivo com o defunto. Eles amarravam. Bruno Andrade, culpado, com um defunto atrás. O homem morreu e eles amarravam. É o seu castigo. E está lá, amarrado. E o corpo apodrecendo. Está amarrado. E está apodrecendo. Tripa de peixe já fede. Imagina um corpo podre em cima de você. Como que eu escapo disso? Posso te falar uma coisa? O coração sujo. O eixo errado. Desfigurado. É a mesma coisa. Você anda com um corpo podre. Você acha que você é bonito, mas você está podre. Você acha que você está lindo, mas você está podre. Suas redes sociais é até bonita, mas você está podre. Mas aí Paulo, ele fala assim: quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar deste coração mau? Quem? Sabe quem? Aquele que é imutável. Aquele que é imutável. Aquele que é imutável. Diabo, você alterou a mente de Adão e Eva, de Jacó, de Abraão, de José, de Davi, do Joaquim, da Maria, do Zezinho, de todo mundo. Mas você não alterou o meu. E o meu coração a respeito deles é misericórdia. Eu tenho misericórdia deles. O diabo pensava: lá vem Deus com a sua ira, vai fulminar todo mundo. Aí chega Deus: eu sou um Deus benevolente de misericórdia, vou enviar meu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Perdão de pecados, as algemas vão ser desfeitas e você vai sair livre e livre. Aleluia! Fica de pé comigo. Aleluia!